Hoje, através do metalzão, a gente vai entender o que significa aquela cobrinha enroladinha do Black Album, que agora tem um pessoal aí usando pintada de amarelo em protesto. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Fala aí, seus truzões sonegadores de Bitcoin. Espero que vocês já tenham comido suas maçãs e estacionado seus tanques, porque hoje a gente vai falar sobre a bandeira de Gadsden. Eu descobri que eu falei a vida inteira o nome dessa porra dessa bandeira errado. Eu falava Gadsden. Até na enquete o nome foi errado. Eu sou um vergonha de profissão. Você tá certo então, parabéns. Mas antes da gente se enveredar por musiquinhas que tem o nome de Don't Tread on Me, ajuda o gordão a engordar o número de inscritos dele, o número de watch hours. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente tá bem pertinho da marca do 1K. Aproveita que sai só sexta-feira, de manhã cedinho, horário que ninguém tá vendo. Se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Você não vai passar vergonha sozinho, já tem quase 1000 aqui passando vergonha contigo. Entre na família. Quando o pessoal vê essa bandeira tremulando nos céus de Brigadeiro, logo diz: é uma bandeira extremista. Bandeira de supremacistas brancos. Bandeira de ANCAP. Muita calma nessa hora, porque a coisa não é tão simplista quanto parece. Até porque as músicas que serão citadas nesse vídeo abordam temas que vão desde dor de cotovelo até vingança contra grupos terror, uma coisa que eu não posso falar aqui, que foi o que o Iced Earth fez num vídeo que a gente já discutiu aqui no canal. Então a forma mais lúcida da gente formar uma opinião a respeito de alguma coisa é a gente entender o que é aquilo, que aquilo significa sine ira et studio. Você é inteligentinho. Então, bora pro oráculo Google descobrir que porra é esta. A bandeira de Gadsden foi feita por um doido chamado Christopher Gadsden em 1775 durante a escalada que levou ao Boston Tea Party e posteriormente à Declaração da Independência Americana. Essa bandeira foi usada pelos fuzileiros navais da Filadélfia e a ideia era passar um alerta de que o povo americano estava ficando puto com a coerção da coroa britânica, levando a uma lógica associação a ideias de individualismo e liberdade. Como Gadsden era um comerciante associado a grupos paramilitares da colônia, criou-se um mito muito favorável à ideologia libertária do empresário bonzinho lutando contra o Estado malvadão, e acabou por incorporar o símbolo na década de 70, 200 anos depois da criação dele, uma época que nem o avô do Murray Rothbard sonhava existir. Ao contrário do que acontece aqui em Banânia, onde a Constituição é recente e foi feita por políticos de cima para baixo, sem dialogar com alguns costumes e culturas que a gente é repassado por nossos pais, avós há séculos, a Constituição americana ela é a mesma desde a independência daquele país e ela é sim uma expressão de usos, costumes e crenças daqueles colonos. Tanto que durante muito tempo os valores do povo americano eram bem homogêneos, independente se o cara votava no elefantinho ou no burrinho, tanto que as agendas dos partidos eram muito próximas. O americano do século XX ele tinha então uma cabeça mais libertária, mas não esse libertarianismo ideológico ligado a PNA, ideias radicais, ANCAP, nada disso. Era um libertarianismo de fazer o uso da sua liberdade. Era uma coisa mais próxima de um ideal maçônico de liberdade. Ambos têm a liberdade como uma coisa muito cara. A única coisa que justificaria romper a paz e até abrir mão do seu direito à vida. Mas era uma coisa mais voltada para o micro, para o individualismo. Por tomar a iniciativa, por fazer por você mesmo. Por isso que tem essa história de sonho americano, de empreendedorismo, porque está muito ligado ao que você pode fazer, a você ter o controle dos seus atos. E aqui cabe a primeira citação musical. A banda de thrash crossover Cro-Mags tem uma música chamada Don't Tread on Me, que fala sobre não levar desaforo para casa. Um tal de não mexe com quem tá quieto, tipo, você pisou na bola comigo, mas na próxima você tá fudido.
Eu quebro sua cara, seu bosta. Se a gente fizer uma ginástica mental, uma hermenêutica interpretativa 50D, a gente pode chegar a uma coisa como violaram o meu PNA. Isso só porque eu tava testando ele. Outra música que é intitulada com a famosa frase Don't Tread on Me é da banda glam Agents. Só que ela não tem nada a ver com libertarianismo, com anarcocapitalismo, com nada disso. Na verdade, ela fala de um Miqueinha que tá lá todo tristinho porque foi posto na friend zone da Juliana e está choramingando. Pô, mano, fala que você me ama, pelo amor de Deus. Tá, entendi. Defender a liberdade acima de tudo. Mas por que o símbolo disso é uma cobra, que é o animal mais mal visto? Até na Bíblia, em Gênesis, ela foi condenada como o animal que representa a discórdia, um animal que seria mais malquisto entre todos eles. A serpente da bandeira é a cascavel da madeira, ou Timber Rattlesnake, presente em toda a América do Norte e que é sim um bichinho fofinho e pacífico. Ele só ataca humanos se eles violarem o PNA dela. Antes da águia careca ser o símbolo nacional, era essa cobrinha aí que era uma espécie de símbolo americano. O embrião da bandeira de Gadsden foi uma xilogravura do Benjamin Franklin, com essa mesma cobra fatiada e os dizeres Join or Die, e cada naco da cobrinha representando uma colônia americana, ficando de fora a Geórgia. Isso era uma espécie de aviso aos colonos de que caso eles não se unissem na guerra franco-indígena, iriam fazer aulas de guitarra com Randy Rhoads compulsoriamente. Essa xilogravura foi requentada quando a coroa instituiu a Lei do Selo, instigando os colonos a se unirem contra a coerção estatal e o aumento abusivo de impostos, sem nem dar a eles o direito de apertar um botãozinho de 4 em 4 anos. Sabe aquela parada de ideais maçônicos que eu falei há pouco? Então, a escalada para a independência americana ela tinha ideais iluministas muito parecidos com os da Inconfidência Mineira. Isso porque tanto os Founding Fathers como o Tiradentes eram maçons. A maçonaria moderna carrega consigo esses ideais de Estado laico e liberdade individual. E naquele momento da história, a cobrança de imposto estava pique Receita Federal Brasileira. Tu trabalha meio ano para pagar DARF e azar o teu. Perdeu, mané. Como na época não tinha YouTube, o jeito era se reunir em loja maçônica, em taberna, em loja de disco. Fãs de black metal pegaram a referência. E assim iam surgindo grupos revolucionários como Sons of Liberty, que era composto por uma galera aí tipo Foer, Peter Turguniev, Marco Batalha, e o passatempo favorito deles era pegar fiscais do governo e fantasiar eles de frango. Apesar disso ter uma grande compatibilidade com o libertarianismo e de uma certa forma com a direita política, o contexto dessa bandeira na cultura americana é tão grande que alcança até o espectro da esquerda das ideologias. Tá duvidando, é? A banda Empire of Pigs, por exemplo, fez uma música chamada Don't Tread on Me, que fala a respeito do caso do George Floyd. E é uma música do tipo Não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar. E mesmo assim lá no meio eles mandam um Gimme Liberty or Gimme Death. Liberty or Death foi incluído em uma versão da bandeira feita pela milícia Cool Peppers Minutemen e aparece na música mais famosa que tem esse nome, que é a do Metallica, que é também a que mais se assemelha ao espírito da coisa, usando várias vezes a própria cascavel como metáfora. E a gente vê isso em partes como Sempre alerta, os olhos nunca fecham, que fazem menção à frase do John Philpott Curran, que é: o preço da liberdade é a eterna vigilância, nem que para isso fosse necessário abrir mão da paz e até da vida. O que eu venho falando, final das contas, faz zero diferença. O grande conflito é indivíduo e Estado. Então, tiozão do Zap, o militar da reserva, militante vegano, estudante de federal desconstruído, todos eles, no fim das contas, todos são libertários. É a população descentralizada e distribuída. Eu sei também que um monte de gente que acaba usando essa bandeira também para coisas sem sentido, para um monte de besteira, como por exemplo apoiar bigodes austríacos.
mas também foi usada em passeatas das televisões da LG, também foi usada pelo movimento mimimista, só que no formato de um útero. Olha só, estão usando o direito de modificar a propriedade intelectual, porque propriedade intelectual não existe. No final das contas, faz zero diferença. Todo mundo tem direito de falar besteira que quiser. Quem não quiser ouvir, é só ir lá e dar bloco. Essa é a beleza do bloco descentralizado e distribuído. Agora, eu vou tomar minha cerveja ruim, descentralizada e distribuída, assistindo um VT descentralizado e distribuído do Vascão, quando era um time descentralizado e distribuído que ganhava títulos descentralizados e distribuídos. Olha, a ideia é boa, hein? Eu acho que eu vou tomar uma cerveja descentralizada e distribuída, assistir um VT descentralizado e distribuído do meu tricolor, que tem que parar de ser pisado e voltar a impor respeito. Então, isso significa que o vídeo de hoje acabou. Obrigado, Deus! Deixa aí um comentário se você sabia que existia tanta música com esse nome, se sabia da história dela e que ela abrangia muito mais coisa do que você pensava. Eu volto na sexta-feira que vem, um abraço pra vocês e stay heavy.